Vocês já pararam pra pensar que a música pop tá muito mais capetosa, tá muito mais from hell do que o próprio rock e o heavy metal? Vamos falar um pouco sobre isso aqui hoje, cara. Antes de começar a bagaça aqui, convido vossas senhorias a me seguirem lá no Instagram, tudo junto, Caixa Véia. Deixe o seu comentário aqui embaixo sobre esse assunto e também o like, que ajuda bastante aqui na distribuição deste canal, nesta plataforma que vos fala. Vamos lá. Vocês já pararam pra pensar que a música pop, aquela que era feita pra ser amorzinho, com letrinhas fúteis e bobas, tá muito mais assim, pelo menos visualmente falando, mais encapetada do que o rock e o heavy metal? Pois é, cara, o negócio tá muito invertido, nosso mundo tá muito louco, tá tão por fora que a gente tá vivo ainda pra ver essa situação aí. Engraçado que o rock sempre levou essa pecha, né, de ser coisa do capeta. Isso basicamente começou ali quando os empresários começaram a notar que aquele choque todo dava para ser monetizado. E o Elvis Presley e depois a fase Yeah 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 ali dos Beatles conseguiram levar o rock para a grande massa, para a grande mídia. E o Elvis já incomodava muito a galera com aqueles papos dele lá de dançar. Então era aquela coisa muito sexualizada, logo coisa do demônio. Aí foi avançando o tempo, a gente começou ali com o lance do shock rock, né? Arthur Brown, depois Alice Cooper, o King Diamond. Toda essa galera começou a entender que isso dava para ser usado como marketing. Então Alice Cooper elevou isso a um estado assim mais diferenciado, teatral. Então quando você ia a um show, você não ficava só como um mero espectador. Você tinha também toda uma experiência ali por trás, né? Então aquela coisa de arrancar a cabeça, de simular assassinato, né? Cobras, aquelas coisas. E eu lembro que o meu pai, quando começou a notar, quando ele se ligou que eu gostava de rock, ele falava muito da Alice Cooper. Embora ele não fosse um fã de rock, mas ele conhecia muitas dessas bandas aí, como Maiden, Judas Priest, Black Sabbath, o Led Zeppelin. Até falava pra mim, você tem que ouvir, legal, você gosta de Maiden, bacana. E a gente tá falando de 91, né? Aí ele, você gosta dessas bandas, legal, mas você tem que ouvir os clássicos. Pô, o Maiden já era clássico, né, cara? Só que naquela época muitos não consideravam, né? A banda era relativamente nova. É incrível como o tempo passa, né? Aí ele falava que eu tinha que ouvir o Zeppelin, que eu tinha que ouvir o Sabbath, aquela coisa. Enfim. E aí ele falava muito do Alice Cooper. E o Alice Cooper, porque ele pega umas cobras, ele faz isso, ele faz aquilo, E é muito engraçado, porque aquela coisa do show, do teatro todo que ele usava ali por trás, também ajudou a difundir essa ideia de que o rock é do mal, né? E várias bandas hoje atuais que você gosta aí de metal extremo se basearam nesses caras aí, o King Diamond, o próprio Arthur Brown, o Alice Cooper, como eu estava falando, e o Ghost é um grande exemplo disso, copiou não somente ali coisas do Coven, afins e do próprio Arthur Brown, mas também começou suas performances, né, o seu visual ali. O Kiss também foi uma banda que fez com que o choque visual fosse um grande marketing do rock para a molecada consumir. Afinal de contas, quando a gente é jovem, a gente é niilista, e quando a gente é niilista, a gente é autodestrutivo, e todas essas coisas caóticas nos geram uma grande identificação, né? Então o Kiss ajudou muito a proliferar isso. Teve também aquele lance, né? Aquela lenda urbana dos pintinhos, que eles pisavam em pintinhos com coturno e tá. Meu pai também me contava essa lenda urbana. E como eu era moleque, né, caótico, eu achava tudo aquilo maravilhoso. E aí quando eu ouvi com meus 14 anos mais ou menos o som do Kiss, porque não era fácil você arrumar um disco, principalmente se você morasse num lado mais periférico, onde o que reinava eram mais os pagodeiros e os rappers, né? Então ficava mais difícil ainda você ter acesso ao rock. Então quando eu fui ouvir lá com 14 anos, na casa de uns primos meus de Franca lá, eu falei, caralho, isso aí que é o Kiss? É uma música festiva, né? Porque quer dizer, tem coisas muito mais pesadas e grotescas aí que poderiam ter um visual mais impactante, né? Como o caso do Cannibal Corpse, por exemplo, né? Mas toda essa parte do visual foi muito bem explorado pelo rock. A gente já pode saltar um pouco mais pra frente ainda e pegar o Venom, que é o grande patrono dessa galera do black metal, aquele cenário dos anos 90 ali, do Mayhem e afins, a galera da Noruega lá, aqueles debiloid lá.
E eles levaram a sério muitas dessas coisas, eu sou satanista, né? Queimar a igreja, aquele papo todo, um matar o outro. Foi uma cena bem bizarra, foi um negócio assim muito louco, né? Só tinha moleque retardado ali naquela região. Pra você ver que país de primeiro mundo também tem jumento. E é típico do ser humano ser um bosta mesmo e acabou, né, cara? Mas o Venom não tinha essa intenção de, com o termo black metal, soar satânico, né? Porque eles não eram. Era mais uma coisa de choque, de protesto mesmo, né? Ao status quo, aquela coisa, né? De rebeldia a tudo que aí estava, né? Mas a galera acabou interpretando isso, e os próprios caras depois até acabaram entendendo que isso era lucrativo para eles e usaram essa coisa como um choque e tudo mais. Então, essa história de o rock ser coisa do capeta basicamente começa ali do Elvis, e acho que o auge é quando surge o tal do black metal. O death metal, embora também assim não cumpra uma tarefa tão visual assim, muitos caras ali usam bermuda e tênis, né? Então é uma outra banda, como o Behemoth ali, que usa o recurso visual, que é também fortemente influenciado por esses primeiros caras aí, dessas primeiras escolas que eu já citei. Também tem, assim, nas suas capas e discos, né, nas suas temáticas, essa brutalidade, essa coisa gore, né, podreira mesmo, né, por assim dizer. Então, assim, na verdade, todo o contexto de coisa satânica do mal no rock é um grande de um marketing. Eu vou até colocar um trecho aqui do próprio Alice Cooper falando de quando ele vai fazer show em países nórdicos, em festivais, ele tromba essa galera do black metal e diz que eles chegam todos simpáticos, assim, parecendo uns menininhos. Oh, Mr. Cooper, você poderia me dar um autógrafo? Minha mãe gosta muito do som do senhor. E ele fica tipo, mas peraí, você não era aquela banda da revista lá, dos capeta, que não sei o quê? Dá uma sacada. I love going to Norway and Denmark because I love picking up the black metal magazines. It's so Spinal Tap. Because each band is trying to be more wicked and evil than the other band, you know. And I can't turn the page without, you know, look at this one. You know, here's these guys in there. You know, and you know these guys when you meet them in the mall, they're, hello, Mr. Cooper, how are you? Nice to meet you. My mother's right over there. Could she have your autograph? I said, I thought you guys were like Satans or something, you know. It's like, well, yeah, we are, but, you know. Então essa fala do Alice Cooper, essa observação dele, constata mais uma vez que é tudo uma porra de um marketing do caralho, velho, assim, né? Porque faz parte do conjunto da obra, né? Desde a Sister Rosetta até os tempos atuais, muita coisa mudou dentro do rock. O rock é o tronco, né, principal ali, e tem suas ramificações, que são os galhos ali. Então tem muita subvertente, tem muito estilo diferente, né? Tem coisas que a gente acaba descobrindo mesmo depois de velho, a gente já com 40, 50 anos, nem sabia que aquilo ali existia, e vão surgindo coisas novas aí também, que são legais e também são uma porcaria, como sempre foi na história do rock, né, de um modo geral. Mas esse show da Madonna, por exemplo, aí que teve no Rio de Janeiro, provou que a música pop tá muito mais encapetada do que o rock, cara, assim, né? Cheio de simbolismos ali, cheio de encenações, uns caras com uns chifres lá, um visual bem macabro, né? Aquelas insinuações sexuais e tudo mais. Tá mostrando que os caras estão muito mais do capiroto san do que o rock, cara, assim. Uns tempos atrás também surgiu uma polêmica antes do lance da Madonna aí, do tal do Léo Santana, sei lá que bosta de música que esse cara canta, mas provavelmente algum sertanojo safado aí, que também colocou um capetão lá no começo do show. Aí disse que depois do show que gerou uma polêmica, não, eu amo a Deus, que não sei o que, veja bem, que tá. Mas eu vou te falar, cara, os caras estão usando muito mais esses recursos, assim, cheio de simbolismos, né? Não sei se dá pra colocar o ocultismo, às vezes eu falo isso, agora vê uma galera que estuda isso aí, fica puta comigo quando se correlaciona o ocultismo com o satanismo, mas são coisas diferentes, eu não sei. Mas enfim, vamos usar o termo satanismo mesmo, que acho que fica mais genérico, né? Fica mais geral. Mas eu não tô falando isso em tom de protesto religioso mesmo, porque eu não acredito em nada, tô mais por um agnóstico ali, né? Que é aquele cara que não tem como provar que existe, mas também não tem como provar que não existe. Então eu prefiro ficar mais nessa posição, né? Então, do que ter certeza de algo que na verdade eu não sei o que é, né? Já dizia o Sócrates, só sei que nada sei. E talvez nem isso ele soubesse, né? Essa é uma observação, um raciocínio que me veio à cabeça, né? De que a música pop, ela tá muito mais assim, hoje,
recheada desses artifícios aí estéticos, né, com o uso do satanismo e suas referências, do que o próprio rock. Eu acho que os anos passaram, eu faço muitas as minhas críticas em relação aos roqueiros e headbangers aí mais radicais, mas acho que o tempo passou e vários desses caras entenderam que isso é marketing. O único cara que realmente, ao meu ver, levou isso a sério mesmo foi o tal do Jon Andreas, né, de uma banda chamada Dissection. E eu não sei o sobrenome dele mesmo, porque é norueguês, eu me recuso a ler aquilo ali. Mas é o Jon, escreve John, né? Jon, e J tem som de I lá na língua norueguesa, ó. Então, Jon Andreas. E esse cara, ele foi realmente um cara que se aprofundou no assunto, né? Ele conheceu a Kimbanda, inclusive, e quando ele veio pro Brasil tocar aqui, se não me engano foi no Hangar 110, levaram ele em terreiro de Kimbanda, porque ele estava fissurado naquilo ali, e comprava livros, estudou muito, né, a religião. E eu lembro que, aliás, quando ele realmente entendeu que tinha acabado o tempo dele aqui na Terra, que ele tinha cumprido com a sua função, com o seu... como é que se diz? O seu objetivo, ele foi lá e deu cabo da própria vida. E quando a polícia encontrou, tinha um pentagrama, velas, um grimório satânico, lá, uma cópia de um livro do Capiroto San, e um punhal, se eu não me engano, e ele foi um cara que, né, tirou a própria vida ali dentro de um ritual satânico. Então eu considero o Jon o verdadeiro, o true black metal. Esse cara ninguém superou porque ele foi lá e fez de verdade. Não ficou só lá, tipo, com um papinho de quando eu fizer 33 anos de idade de Cristo eu vou me matar, né? Que nem foi o caso do Glenn Benton. Embora, que bom que ele tenha amadurecido e não tenha feito essa bobagem aí, porque não vale a pena uma besteira dessa. Mas, como eu disse, a música pop hoje tá muito mais from hell do que o rock, e tá muito recorrente a gente ver artistas do mundo pop fazendo essas referências, não só aqui no Brasil, mas como lá na gringa, não somente artistas do Brasil, mas artistas da gringa. Eu acho que o objetivo do capeta mudou, né? Se é que ele existe. Acho que mudou, e ele entendeu que a música pop é o grande fio condutor para a sua palavra, para a sua mensagem, porque abrange aí a galerinha dita do amor, que seria a musiquinha aí feita para essa galerinha beautiful people da sociedade, né? Os que não erram, os que são donos, os detentores da virtude absoluta, né? Então ele entendeu que ali dá para se infiltrar e passar a mensagem por ali, porque alcança também um número maior de pessoas, né? O rock, metal, é um som de nicho, e venhamos e convenhamos, boa parte do público já tá velho, cansado e de saco cheio dessas conversas aí. Bom, mas essa é a minha opinião. Comenta aqui embaixo o que vocês acham disso. Realmente a música pop tá mais do capeta do que o rock e o metal, né? Que eu quero conversar com vocês aqui. Antes de sair desse vídeo, assistam também esses outros que estão aqui embaixo. Dá uma sacada aí, eu fiz um aqui falando sobre as figuras mais nojentas do mundo da música. E tem a história lá do Rick Six, que foi um cara também que tomou LSD e matou o outro amigo com um monte de facada no bucho aí, porque, segundo ele, o capeta tava mandando. Dá uma sacada aqui embaixo. É isso aí, forte abraço, falou!